A paz do Senhor Jesus a todos, amigos e irmãos em Cristo, sejam todos muito bem-vindos. Passando aqui para fazer uma recapitulação de tudo que a gente já tem encontrado até aqui e também, pessoal, para a gente dar continuidade a esse trabalho, né? Tem sido uma bênção, todos nós temos sido bastante edificados, fortalecidos na fé através desse trabalho de estudo da palavra de Deus, né? Temos aí analisado um panorama bíblico, onde a gente vai ler, examinar de maneira, né, bem interessante aí os livros do Antigo Testamento e posteriormente do Novo Testamento. Quando entramos ali em Gênesis capítulo 1, fomos pausadamente, né, observando a criação de Deus e foi pontos interessantes para a gente recapitular aqui até chegar a um determinado ponto crucial para a gente dar seguimento, que na verdade ali vamos começar a partir do capítulo 12 de Gênesis, onde vai falar sobre a chamada de Abraão. Vamos fazer uma breve recapitulação aqui, tá, pessoal? Criação de Deus, né? Todos nós, né? Criação de Deus. Então houve uma sequência nessa criação, e a gente observou isso nesse estudo. A primeira coisa a ser criada, né, foi a luz, né, a própria luz, criação de Deus. Também entramos em uma boa discussão, vamos assim dizer, a respeito que luz seria essa, até porque a gente vai perceber que a criação dos luminares, o Sol e a Lua, precisamente, vão se dar somente, né, a partir do quarto dia. Então, é impossível que essa luz que está falando no primeiro capítulo, né, na primeira coisa, no primeiro elemento que foi criado, né, então, possivelmente, essa luz não é a do Sol e da Lua, obviamente, claro. Então, acredita-se que essa luz aí seja a luz do universo, né? A luz do universo, os luminares, né? Aquele brilho intenso dos luminares, quando Deus disse haja luz. Também fomos seguindo por um outro pressuposto da ideia de que Deus é luz, né? Deus é luz. Então, cremos que a presença de Deus, ao se aproximar daquilo que ele estava criando, ao ele se aproximar da sua criatura, do universo, né? Então, a luz emanou a partir dele. Emanou a partir dele. Essas duas vertentes aí, já que não temos nada tão claro, né? Mas podemos caminhar tranquilamente por esses dois pressupostos aí. Depois vem a criação, a separação, na verdade, do céu e a terra, né? A separação do céu e a terra, a expansão do céu com a terra, né? A atmosfera, a expansão do céu e a terra. Logo em seguida, no terceiro dia, vem o aparecimento da porção seca, a terra. A porção seca, a terra aí é Eretz, né? Assim como está lá em Gênesis capítulo 1, no primeiro verso, né? Criou Deus os céus e a terra. Terra no sentido aí é terra mesmo, é terra no sentido literal da palavra e não planeta. Né? Então aqui o aparecimento da porção seca está falando sobre a terra, o aparecimento da terra. Com o aparecimento da terra, portanto, fica viável a criação da natureza, que é o que? A erva verde, né? A erva do campo, que começa a brotar dessa terra, né? Então começa a aparecer ali
ou seja, ser criado a natureza de forma geral. E logo depois, no quarto dia, sim, aí sim, propriamente dito, a criação dos luminares, o Sol e a Lua. E é interessante que quando Deus cria o Sol e a Lua, ele vai falando qual é o propósito desta criação. Primeiro ponto é iluminação. Isso é óbvio, né? Isso é óbvio, iluminação. E depois ele vem falando que o propósito também, né, um dos propósitos dessa criação é fazer uma separação de luz e trevas, ou seja, de luz e escuridão. Um outro propósito é sinais. Ó, interessante, né? Um outro propósito é tempos determinados. E, por último, marcação de tempo, né? A partir dessa criação do Sol e a Lua, nós temos o desenvolvimento da marcação do tempo. O homem agora, ao observar, né, o Sol e também a Lua, vai perceber a diferença de dias, meses e anos. Então, esse também é um dos propósitos, dias e anos, fazendo a marcação do tempo. O homem consegue ter uma percepção do tempo através desses dois astros criados. E no sexto dia, Deus criou o homem e Eva, né? Deus criou o homem e a mulher, né? Criou, enfim, a humanidade a partir dali. E no sétimo dia, Deus descansou. Claro, estamos falando de um Deus todo-poderoso, então é impossível que Deus se canse, né? Chegando agora no capítulo 3, falando de algo muito ruim, né? Que aconteceu, e a gente observa ali a queda do homem e da mulher, né? Após ter se alimentado do fruto do bem e do mal. E também nós examinamos mais profundamente, né, as consequências disso tudo, né, o que acarretou não só para Adão e Eva, mas para toda a humanidade, o que acarretou como consequência danosa por essa desobediência desse primeiro casal, e que isso nos atinge, né, na data de hoje, né, o homem moderno, depois de longos séculos se passaram, como isso reflete na gente hoje. A gente examinou também esses pontos, né, foi muito bom também, muito bom ser observadores dessa questão que esclarece ali os princípios do eterno. Muito bom. Foi algo fatídico, porém já resolvido essencialmente, né, através do segundo Adão. Glória a Deus. Examinamos também, passamos rapidamente para pontuar isso aí, que embora Adão tenha desobedecido, tenha pecado contra Deus, contudo o Senhor providenciou o segundo Adão. O segundo Adão é Cristo, e ele obedeceu ao Pai em tudo, diferentemente de Adão, que desobedeceu naquele momento. E Adão morreu espiritualmente, né? Perdeu ali seu contato com o eterno, enfim, foi muitas consequências. A herança decaída de Adão acaba nos atingindo, como já falamos agora há pouco, mas Cristo essencialmente, né, Jesus essencialmente, ele resolve essa questão por nós. E é muito bom quando a gente examina as Escrituras, né? A gente vai ler lá Romanos capítulo 5, mais precisamente falando, de toda essa essência restaurada, e que,
Posteriormente, Deus vai estar completando a sua obra, mas essencialmente ele já resolveu essa questão. E ali mesmo, né, aonde há o relato da queda de Adão e Eva, ou seja, da humanidade, também temos ali um fator profético, né? Temos uma profecia, que é Gênesis 3,15, que a semente da mulher viria e esmagaria a cabeça da serpente. Porém, este descendente da mulher seria ferido no seu calcanhar. Muito bom. Primeiríssima profecia revelada de Deus para a humanidade, né? Primeira profecia revelada, e haverá seu cumprimento pleno, né, no futuro. Nós cremos, nós aguardamos. Ainda também, utilizando a lei das palavras do apóstolo Paulo em Romanos, a profecia de Gênesis 3,15, ela vai se desenrolar, né? E o apóstolo Paulo vai completar esta revelação a respeito do descendente da mulher, ou seja, Yeshua HaMashiach, o descendente da mulher, que vai esmagar a cabeça da serpente. O apóstolo Paulo fala isso com muita esperança, crendo nesta promessa e ciente que ela ainda não se cumpriu plenamente, que a vitória do Senhor liberada sobre este ser maligno ainda não foi concluída, mas essencialmente os efeitos causados pela picada da serpente, vamos assim dizer, os efeitos eles já foram providenciados a cura, e a cura está na confissão do seu Filho, Jesus o Cristo, e também no arrependimento dos nossos pecados, nascendo da água e do Espírito. E o apóstolo Paulo vai dizer lá em Romanos 16, versículos 19 e 20, ou melhor, mais precisamente versículo 20, ele vai dizer: em breve, o Deus de paz esmagará Satanás por estrado dos vossos pés. Seguindo agora, o capítulo 4 também abordamos, onde vai falar sobre a passagem de Caim e Abel, né? Os dois filhos ali de Adão e Eva, né? Do primeiro casal, com seus filhos, Caim e Abel. E vai acontecer algo também muito trágico, mais uma consequência, né? Mais uma consequência da queda do homem, né? Que o homem, a partir de então, torna-se decaído, a sua natureza decaída, falha, a sua natureza má. Então, Caim vai se rebelar, primeiramente contra Deus, porque Abel vai oferecer uma oferta ao Senhor do fruto do seu trabalho, né, o fruto do seu trabalho, e Abel vai escolher não só um fruto do seu trabalho, mas ele também vai oferecer as primícias, ou seja, aquilo que vem primeiro. Ele vai escolher, ele vai selecionar o de melhor para Deus, para então oferecer ao Senhor. Como? Né? Vai levantar um altar, né? Provavelmente de pedras, né? Um altar, vai levantar um altar e ali vai oferecer ao Senhor, vai falar com o Eterno, né? Vai clamar ao Eterno em gratidão e louvor e adoração, apresentando-se diante dele com aquela oferta, e Deus vai se agradar desse ato dele. Deus vai se agradar. Porém, Caim vai repetir o mesmo ato, mas não com a mesma intenção. E quando ele se apresenta diante do Senhor
com o fruto do seu trabalho, a Bíblia não tem, não dá detalhes, exatamente, ela não dá detalhes como se deu, mas tudo deixa subentendido que ele não pega do seu melhor, mas sim qualquer coisa e apresenta diante do Senhor e oferta diante do Senhor. Nisso, essa oferta não será aceita, e ele vai ficar muito irritado porque que a oferta dele não foi aceita e vai sair de lá muito revoltado, né? E nessa revolta ele vai olhar com outros olhos agora para Abel, vai olhar com ciúme, vai olhar com inveja, porque todos esses sentimentos a partir da natureza da caída chega até o ser humano. Né? Esse também é um ponto que acredito que a Bíblia queira nos transmitir. Essa ideia, por causa da consequência do pecado, a natureza humana ela começa a entrar num estado mal, né? De mal a pior. Contudo, Deus ainda vai palestrar, vai ministrar a Caim, mas o Espírito, né, do Eterno, né, de alguma maneira vai comunicar a ele e aconselhá-lo. Por fim, ele não vai seguir o conselho do Eterno, porque a Bíblia vai dizer que o pecado jaz à porta, mas cabe a Caim dominar. E, pelo que vemos, não é isso que Caim faz, pelo contrário, e ele despeja todo aquele ódio gratuito no seu irmão, o matando, o assassinando. É o primeiro assassinato registrado na Bíblia. Então Adão e Eva, mais uma vez, tendo ali a oportunidade e tem um filho após o assassinato de Abel, que é Sete. E a Bíblia vai dar atenção, né, nesse capítulo 5 para mostrar toda a genealogia, né, dessa descendência específica, que é a descendência de Adão, seguindo ali, traçando ali a descendência de Adão a partir de Sete. E é muito interessante a gente fazer essa observação, porque tem uma revelação muito profunda a respeito disso, porque a gente percebe que todos esses nomes que estão inseridos aí são pessoas tementes a Deus, né? São pessoas tementes a Deus. Diferentemente, né, da descendência de Caim, que a gente percebe uma perversão, né, de níveis cada vez mais elevados. Mas vamos lá, vamos observar rapidamente aí essa descendência. Ó. Sete gerou Enos. Interessante que Enos, a partir, né, de Enos, né, quando ele começa a ter, né, uma certa idade, ali se diz que ele começa a invocar o nome do Senhor. Muito interessante isso, porque dá-se a entender que é um culto público, né? A proclamação do Eterno novamente. Então, Enos, muito importante aí. Após vem Cainã. Depois disso, Cainã gera ali Maalael. E na sequência vem Jared e logo vem Enoque. Enoque, a Bíblia dá alguns detalhes a respeito desta pessoa, desse personagem, né, bíblico e de grande importância no contexto em que ele viveu, né, vai traçar um perfil não só de alguém temente a Deus, mas alguém com uma intimidade, uma relação muito profunda com o Eterno. E após isso vem o filho dele, Matusalém,
e depois Lameque, que a gente também não pode fazer confusão com outro Lameque também contemporâneo deste, tá? Mas esse Lameque é da descendência de Sete. E depois vem, finalizando aí, Noé, né? Finalizando em Noé, esse capítulo 5 falando sobre Sete. E, como eu disse agora há pouco, tem uma revelação muito profunda somente com esses nomes aí e os seus significados, seus respectivos significados, já apresenta ali o plano da salvação. Muito bem, pessoal, como falamos agora há pouco aqui no capítulo 5 em questão, falando sobre os descendentes de Adão, muito importante a gente atentar para esses detalhes minuciosos aqui, porque a partir de então a gente vai ler o capítulo posterior, que é o capítulo 6, e vamos perceber a degeneração humana. E no capítulo 5 vai falar sobre os descendentes de Adão a partir de Sete. Né? Sete ali foi o filho que foi gerado pelo casal a partir da morte de Abel. Né? Após a morte de Abel, um determinado tempo, então eles se relacionaram novamente e aí tiveram esse filho e deram um nome a ele, Sete. E a partir dessa genealogia, a gente consegue conferir que estes homens, né, dessa descendência, eles são homens tementes a Deus, até chegar ali em Noé. E há uma revelação muito profunda quando a gente vê esses nomes alinhados ali ao significado de cada nome. A gente sabe que todo nome tem o seu significado. Né? O nome hebraico, especialmente falando, todo nome hebraico tem um significado. E a gente vai olhar isso aqui agora. Adão, homem. Sete, apontado. Enos, fraco e mortal. Cainã, aflição. Jared, descerá. Enoque, ensino e instrução. Matusalém, quando for, virá. Lameque, ausência de esperança. E por fim, Noé, alívio e conforto. Esses são os nomes dos descendentes de Adão, né? Depois da morte de Caim, vem Sete, e posteriormente todos esses outros aí que nós falamos agora há pouco, terminando ali em Noé. E por que terminando ali em Noé? Que é algo muito relevante para nós. Lembrando que Noé, né, recebeu a ordem de construir a arca, e esta arca representa salvação, obviamente, né? Salvação. E já lemos os significados desses nomes. Homem apontado, fraco, mortal, aflição, santo Deus, descerá, ensino, instrução, quando ele for, virá, ausência de esperança, alívio e conforto. Agora, vamos juntar tudo isso? Revelação dos significados da genealogia de Adão até Noé. Ao homem está apontado uma mortal aflição, mas o santo Deus descerá, ensinando que sua morte trará ao ausente de esperança alívio e conforto. Muito bom, né? O plano da redenção traçado ali através dos nomes do descendente da mulher. Olha só que interessante, juntando ali junto com a profecia de Gênesis 3,15, né? Que virá o descendente da mulher. Todos esses que a gente viu aí são descendentes da mulher. Por quê? Porque eles são tementes a Deus, né? Rendidos ao Eterno. Então eles são tementes a Deus, eles são os descendentes da mulher.